vamos, por bondade, abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1. Por bondade, você permanecerá com sua Bíblia aberta para que possa acompanhar toda a exposição da palavra do Senhor. Nós vamos ler, meus irmãos, até o versículo número 14. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, por bondade. Fechem os seus olhos mais uma vez, curvem suas frontes. Senhor Deus, Pai amado, nós acabamos de ler a Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é alimento para a nossa alma, ela que nos ensina, nos exorta, nos corrige, nos educa na justiça, e que é capaz de nos tornar perfeitamente habilitados para toda boa obra. E por isso nós te somos gratos, ó Deus, por podermos, ó Pai, ouvir a voz do Teu Espírito, que é a pregação da Tua palavra. Pedimos que em Cristo Jesus o Senhor nos abençoe essa noite, iluminando as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos, ó Deus,
compreender o que o Senhor nos quer ensinar e, compreendendo, venhamos a praticar para a glória do teu santo nome. Então, ó Deus, toma a nossa mente cativa, acalma a nós, acalma os nossos filhos e permite-nos, ó Deus, ouvir a tua voz. É nossa oração, no nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, por bondade, eu queria que vocês voltassem seus olhares para os versículos 1 e 2 do texto que acabamos de ler. Estes dois versículos mostram que o Senhor Jesus saiu do templo, que era aquele local onde, nos últimos domingos, nós vimos juntos que houve um grande embate com os escribas e fariseus. Toda aquela discussão, todos aqueles ais que foram proferidos contra as falsas lideranças religiosas estavam ocorrendo ali na ambiência do templo. E nós somos informados a partir aqui do versículo 1 do capítulo 24, que o Senhor Jesus sai do templo. Essa saída do templo não é mais uma daquelas saídas rotineiras. Olha, o Senhor Jesus foi adorar, saiu do templo, mas vai voltar para o templo para outro momento de adoração. Não foi uma saída rotineira, como era do costume do nosso bendito Redentor fazer, não. O texto diz, veja aí o versículo 1, que quando ele saía do templo, se aproximaram dele os discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Então, você imagine que o templo de Herodes era um templo suntuosíssimo, era lindo, especialmente para o olhar de um discípulo galileu, uma pessoa mais simples, que olhava para aquelas grandes pedras, para aquela construção majestosa, os discípulos ficavam impressionados. E vocês vão de lembrar também que o templo significava o centro da adoração, o centro da religiosidade do povo. Lembra quando o povo era cativo, oprimido, o templo era destruído, os utensílios eram roubados, como isso afligia o coração do povo judeu, justamente porque o templo era considerado por eles um local extremamente especial, onde Deus estava presente no meio deles. Então o Senhor Jesus saiu do templo, estava saindo, e os seus discípulos provavelmente questionando as críticas que o nosso Redentor vinha fazendo ao próprio templo, aos próprios judeus, à própria liderança, fizeram uma afirmação. Se aproximaram dele, dos discípulos, para lhes mostrar as construções. Está vendo, Senhor, como são grandes, como são bonitas, como são suntuosas, como isso é importante para nós. O que acontece, meus irmãos, veja o versículo 2, é que o Senhor Jesus olhou para aquelas pedras e disse algo especial. Veja aí por bondade. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Nós estamos aqui nesses versículos 1 e 2 fazendo uma transição de tudo o que ocorrera, portanto, dentro do templo, para um novo momento na narrativa do Evangelho e um novo momento também na vida do povo de Deus, em um texto que aparentemente é tão simples. Sabe o que o Senhor Jesus está fazendo aqui, meus irmãos? O Rei Jesus, que é a ênfase do Evangelho de Mateus, está profetizando a destruição do templo de Jerusalém, que haveria de ser plenamente realizado no ano 70, irmãos, quando realmente não ficou ali pedra sobre pedra. Mesmo aquelas maiores, tudo foi devassado, foi devastado, destruído. Ele estava profetizando a destruição do templo com a finalidade de mostrar que os judeus não representavam mais o povo, não representariam mais o povo de Deus, e nem o templo, a presença de Deus no meio deles.
Aquele templo seria destruído para mostrar que, conforme ele disse, ai de vós, escribas e fariseus, falsos, hipócritas, a bênção está sendo retirada de vocês, porque vocês não aceitaram o rei. E essa bênção vai ser dada para outros. O templo haveria de ser destruído. Os judeus não representariam mais o povo de Deus. O Israel de Deus seria um Israel segundo a promessa, mas não um Israel segundo a carne. E então esse texto lança um olhar para trás de tudo que nós vimos no Evangelho, mas lança a nossa perspectiva também para a frente, à medida que, meus irmãos, anuncia a chegada de um novo templo e também a chegada de uma nova era. Quando o Senhor Jesus refere-se a si mesmo como sendo o templo que haveria de ser destruído e reconstruído em 3 dias, e um novo momento para a vida da sua igreja a partir dali. Então, tendo isso em mente, nós vamos caminhar para os versículos 3 a 14, quando o Senhor Jesus estava ali no Monte das Oliveiras, no texto que nós lemos, e iniciando aquilo que é conhecido como o sermão escatológico. Essa passagem aqui é uma passagem onde o Senhor Jesus vai tratar da doutrina das últimas coisas, aquilo que na Bíblia nós conhecemos muito no livro de Apocalipse. A gente pensa que escatologia só está lá em Apocalipse, que o estudo das últimas coisas só está em Apocalipse, o que não é verdade. A Bíblia toda fala sobre a doutrina das últimas coisas. Posso provar isso facilmente para os irmãos. Você abrir a sua Bíblia, em Gênesis 1:1 está dito lá o quê? No princípio. Um princípio requer o quê, irmãos? Um fim. Então, toda a Bíblia vai falar, vai abordar questões escatológicas. Uma criação que vai apontar para uma consumação de todas as coisas. Acontece, irmãos, que quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos lembrar do tempo em que nós estamos vivendo. Nós vivemos em um tempo muito complexo. Um tempo marcado pela enxurrada de informações que nos chegam o tempo todo. Se você tiver com o seu celular aí e você esquecer de colocar em modo silencioso ou de desligar as notificações, enquanto você está aqui, está chovendo informação e notificação para você, quer das suas redes sociais, quer dos sites que você acompanha e por aí vai. Estamos estudando isso com jovens, não é, professor Herardo? Muito bem. Saturados de informações, mas paradoxalmente cheios de incertezas. Vivemos uma época em que as incertezas e a insegurança e o engano estão aí sobrepujando tudo, a despeito de tanta informação. Cada dia novo traz consigo um conjunto de desafios especiais que nos leva a perguntar para onde que a gente está indo, e será que esse fim está próximo? Será que esse fim já está mais vizinho, já chegou? Estamos próximos do fim? E olhamos para a nossa sociedade, mundialmente falando, irmãos, e você há de lembrar que há pouco tempo atrás, um fato histórico muito marcante ocorreu entre nós, que foi a pandemia, que nos tirou aí praticamente 2 anos de vida coletiva, social, trancado das nossas casas. E a gente via ali isso tudo ainda mais exacerbado, medo, desespero das pessoas aí fora, ceticismo, muito frequentes. Infelizmente, isso também, medo, desespero e ceticismo também entre os crentes. Sim, meus irmãos, em nossos dias as pessoas estão cada vez mais sujeitas ao engano espiritual, à desesperança, em meio ao mundo caído e quebrado que nós vivemos. E essa sensação de fragilidade espiritual, desesperança, não era incomum aos discípulos, não é incomum ao povo de Deus, inclusive no povo de Deus. Se nós voltarmos o nosso olhar para a Escritura, como estamos fazendo agora,
nós vamos ver que nesse contexto aqui de Mateus 24, dos versículos 3 a 14, o Rei Jesus vai advertir os discípulos sobre 3 perigos específicos que nós queremos abordar com vocês: o engano, a necessidade de perseverança e também sobre a necessidade de fidelidade. Então, quando as pessoas estão desorientadas aí fora, pela graça de Deus, nós temos uma orientação. Não podemos viver como quem não tem esperança, desesperados, angustiados, como se não soubéssemos em quem temos crido e não tivéssemos certo de que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, meu irmão, o que é que o texto de hoje vai nos ensinar? O texto que acabamos de ler. O texto de hoje vai nos ensinar que o Rei Jesus nos adverte, em primeiro lugar, sobre os desafios e enganos que precedem a sua segunda vinda. Nós estamos enfrentando muitos desafios e enganos que precedem a segunda vinda do nosso Redentor. E em segundo lugar, o Rei Jesus vai nos ensinar sobre a importância da vigilância e perseverança em meio à tribulação que antecede essa segunda vinda. Pastor, esse texto está longe de mim? Eu diria que não. Ele está muito próximo. A suscetibilidade, ou seja, o quanto nós somos suscetíveis, o quanto nos é possível, irmãos, sermos enganados espiritualmente. Se não fosse possível sermos enganados espiritualmente, o Senhor Jesus não nos advertiria. O quanto é possível cedermos ao medo. Se não fosse possível cedermos ao medo, o Senhor Jesus não nos advertiria, não pediria vigilância com relação a isso. O quanto é possível sermos desesperançosos em meio a um mundo caído. Então veja, esse texto não era algo só próprio para os discípulos, mas é algo próprio para você, para a sua vida. É algo que deve falar hoje ao seu coração. Então, como nós pretendemos abordá-lo, meus irmãos? Em primeiro lugar, o Rei Jesus nos adverte sobre os desafios e enganos que precedem a sua segunda vinda. Nós vamos ver isso dos versículos 3 ao versículo 9. E em segundo lugar, o Rei Jesus nos adverte sobre a importância da vigilância e perseverança em meio à tribulação, dos versículos 10 a 14. E assim sendo, por bondade, olhe para a sua Bíblia aí e veja a primeira parte do nosso texto. O Rei Jesus nos adverte sobre os desafios e enganos que precedem a sua segunda vinda. Isso se encontra a partir do versículo 3, que diz assim: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele vos respondeu. Primeira coisa, irmãos, que eu queria que... Vamos explicar isso, mas que eu queria que você prestasse bem atenção já na leitura. O Senhor Jesus dá algumas dicas nesse texto, a primeira está aqui, de coisas que nós precisamos fazer como crentes. Primeira coisa que ele disse aí, ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. E ele segue: Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do seu nome. Nós temos 2 momentos no nosso texto, esse é o primeiro deles. Nós pretendemos explicar
trazer uma breve ilustração do que acabamos de explicar e depois aplicar para você esse primeiro momento. Tá bom? Então vamos passar para a explicação. Como vocês perceberam, meus irmãos, no Monte das Oliveiras, os discípulos abordaram o Senhor Jesus com uma pergunta sobre o final dos tempos. E é uma pergunta, irmãos, genuína, que nós precisamos fazer. Sim, não temos capacidade de competir, de conhecer tempos ou época, quando vai ser, mas os aspectos disso aí nós podemos e devemos conhecer. E é fundamental notar aqui que a inquietação deles era tanto com relação ao quando, quanto com relação aos sinais que marcariam a chegada do fim. Os judeus gostavam muito de sinais. Você vai ver alguns textos bíblicos dizendo assim: os judeus pedem sinais, não é? Porque os sinais marcavam, chancelavam a autoridade para o povo judeu. Se alguém era provido de autoridade vinda da parte de Deus, na mente do judeu, isso deveria ser acompanhado por sinais. Então, que sinais haverão de acontecer? E quando vai ser? O Rei Jesus, meus irmãos, deixa claro que a data específica não compete para eles saberem. Aliás, ele falou isso também lá em Atos dos Apóstolos, antes de subir para os céus. Olha, os tempos e épocas são reservados para Deus. A gente não deve acreditar, meus irmãos, em ninguém que marque o dia da volta do Senhor Jesus. É que nem a musiquinha que a gente canta mesmo. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra assim há de ser a vinda do Filho do Homem, como um ladrão, vai chegar ninguém. Não acredite em ninguém que marcar essa data para você, tá bom? Então, mesmo não entregando a data, nós temos aqui os eventos, os marcos, aquilo que acompanhará essa vinda, que antecederá essa vinda. E o Rei Jesus, então, primeiramente, faz uma admoestação. Veja aí o versículo 4. Por favor, não se deixem enganar, vede que ninguém vos engane. O que é que o nosso bendito Redentor está fazendo aqui, meus irmãos? Ele está essencialmente dizendo para os discípulos que discernimento é essencial. E o que é que o Espírito Santo está falando para você essa noite? Ele está falando que discernimento é essencial para não sermos enganados. Se você continuar olhando para a sua Bíblia, você vai ver aqui alguns sinais que foram ensinados pelo nosso bendito Redentor, que mostravam aqui o fim dos tempos, a chegada, a proximidade da consumação de todas as coisas. No versículo 5, são mencionados falsos cristos, e aqui a gente tem, irmãos, falso cristianismo enganando as pessoas. Então, falso Cristo, falso cristianismo, vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Olha para o versículo 6. Você vai ver aí guerra, rumor de guerra, e também a bendita informação de que, em meio a esses rumores, nós não deveríamos nos assustar. Então, a primeira coisa que o Redentor disse é: não deixe ninguém enganar você. E a segunda, está ouvindo essas coisas? Não vos assusteis. Não devemos ser enganados e não devemos viver assustados. Então, versículo 6, guerras, rumores de guerras, conflitos, né? E no versículos 7 e 8, eu chamei aqui de um caos geopolítico. O que é um caos geopolítico? É uma série de questões que envolvem as nações, que envolvem os povos, não é? Fome, terremoto, tipo de coisa que vai chegar. Você já reparou como a gente hoje é tudo interligado? Se tem uma crise lá na Rússia, a guerra da Ucrânia com a Rússia, começa a ter problema de fornecimento de um monte de coisa aqui para a gente, porque o mundo global hoje está tudo o quê? Ligadinho, está tudo intricado. Mas vamos explicar isso aqui melhor para os irmãos. Veja que o versículo 9 também fala de perseguição da igreja, o versículo 9, até o limite do sangue. Nenhum de nós aqui foi perseguido até o limite do sangue ainda.
Ninguém chegou aqui e falou assim, colocou para vocês uma ameaça de morte. Ou nega Jesus ou morre. Com a faca no pescoço, com uma arma na cabeça. Aqui é para a gente. Mas muitos e muitos irmãos estão já enfrentando essa situação sobre a face da terra hoje. Então vamos olhar aqui para estes sinais que o nosso Redentor nos deu. O primeiro deles, falsos cristos e falso cristianismo. Irmão, será que isso já está presente? Não precisa ser algo caricaturado, que nem aquele Henri Cristo, né? Que tem aqui um brasileiro que fica, né? Que chega a ser tragicômico, aquele negócio. Não, negócio. Ali passa o ridículo, né? Passa do ridículo. É uma blasfêmia terrível, mas é ridícula. Mas será que um falso Cristo se apresenta somente nesses trajes cômicos? Que nem desse nosso Henri Cristo aí brasileiro? Não. Cultos da personalidade, gente assumindo o papel de Cristo. Se você for aí, meus irmãos, para os regimes autoritários, você vai ver gente tomando para si a autoridade de Cristo. Falsos cristos, falsos messias se levantando. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Falsos cristos e falso cristianismo também por meio de movimentos heréticos que estão no nosso meio. Como, por exemplo, todo o abraço à chamada teologia da prosperidade. Aquela teologia que tem distorcido o que a Bíblia fala em prol de determinados líderes que se assemelham com aqueles que o Senhor Jesus criticou no capítulo número 23, hipócritas, mentirosos, mais preocupados em aferir para si recursos do que cuidar do povo de Deus. Quantas pessoas não vão colocar os pés dentro aqui da nossa igreja, porque antes de frequentar aqui e fazer uma visita da nossa igreja, passaram por uma igreja universal do Reino de Deus e outras. E não terão, outras vêm, graças a Deus, movidas por Deus, mas quantas deixarão de vir porque foram escandalizadas? Nunca mais, o que eu já ouvi falar de muitas delas, nunca mais eu boto o pé numa igreja evangélica na minha vida. Quantas pessoas já ouvi falar assim, irmãos? Falsos cristos, falsos cristianismos e outros movimentos. O versículo 6 nos alertou de guerras e rumores de guerras, irmãos. Toda hora tem rumor de guerra entre China e Estados Unidos. Agora nós estamos no meio de uma guerra, Ucrânia e Rússia. Veja a impotência do mundo diante disso aí. A real impotência, ninguém faz nada. Olha o que é que o Putin está fazendo e ninguém faz nada. Não estou dizendo que a Ucrânia não tenha culpa em nada no cartório, mas veja. Será que a gente já vive isso? Guerra e rumor de guerra. Será que esse sinal já está discernível para nós que somos crentes? Nós já estamos enxergando esse sinal de que o tempo está próximo? Conflitos no Oriente Médio, quantos, meus irmãos? Tensões na Península Coreana, a tensão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, toda hora tem caça invadindo espaço aéreo, aquela coisa. O que falar de Israel? Quantos e quantos mísseis são jogados em direção de Israel todo santo dia, que são abatidos pelos seus escudos, né? Eles têm mísseis ativos que vão se chocar contra os mísseis que são lançados cotidianamente, diariamente contra eles. Guerra o tempo todo. Caos geopolítico, será que a gente já tem isso? Versículos 7 e 8. Será que a gente já vê aí fome, a gente vê terremoto, até no Brasil teve terremoto outro dia lá embaixo, né, no sul. Enchente toda hora. A região sul do nosso país, como é que está lá, irmãos? Irmãos sofrendo, a gente tem que se mobilizar para ajudar. 2021, eu ocupava ainda o cargo de presidente do Sínodo do Sul da Bahia. E eu tive que fazer algumas viagens de caminhão com toneladas e toneladas de alimento para a cidade do sul da Bahia. Viajei algumas vezes para levar alimento, porque as pessoas perderam tudo. A água batia acima dessa janela, irmãos. Aqui, ó, acima dessa janela. Teve uma igreja presbiteriana que a gente construiu todinha. Graças a Deus. Medeiros Neto, a cidade. Conseguimos recursos, está lá em pé, para a glória de Deus.
Mas será que a gente vive isso? Esse caos geopolítico, conflitos étnicos, religiosos, perseguição até o limite do sangue. Será que nós vivemos isso, irmãos? Depois você chega em casa, veja o versículo 9. O que é que o nosso versículo 9 diz aí? Então sereis atribulados e vos matarão, serei odiado de todas as nações por causa do meu nome. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão o quê? Perseguidos. Tem um grupo africano chamado Boko Haram. Depois você coloca na internet Boko Haram e vai pesquisar o que eles fazem com os nossos irmãos em Angola, na África. Entram nas casas, saqueiam, abusam e matam todos. Entram numa igreja, queimam toda, destrói tudo e vão seguindo nessa toada em todo lugar que passam. Grupo extremista islâmico. Então, meus irmãos, eu quero contar uma ilustração para ajudar você a entender aqui essa explicação que termina agora. Me permitam falar para vocês da história de um homem. Esse homem viveu no século XVI em Portugal. Nesse tempo, no século XVI em Portugal, o país estava vivendo uma incerteza, crise política, ameaças externas, e surgiu um jovem rei. O nome desse rei era Dom Sebastião. Ele era muito carismático, e o povo depositou nesse jovem rei muita esperança, e isso foi se excedendo ao passo que ele se tornou, mesmo sendo um político, alguém que era literalmente considerado um salvador da nação. Você entendeu o que eu estou falando? Um salvador da nação? O povo de Portugal viu nele algo que era mais do que um simples monarca, era alguém que eles deveriam colocar as esperanças. Ele iria resolver os problemas. Ele conseguiria colocar Portugal em uma ocasião em que aquelas tensões todas seriam resolvidas. Aí acontece que o jovem Dom Sebastião embarcou para uma cruzada no norte da África, e no dia 4 de agosto de 1578, desapareceu, sem deixar vestígios, na chamada Batalha de Alcácer Quibir. O corpo de Dom Sebastião nunca foi achado. E o que foi que aconteceu em Portugal? Em vez de aceitar a dura realidade da morte do seu jovem rei, começou a circular um boato quase que místico de que quando Portugal mais precisasse, em uma manhã, quase que saindo de um nevoeiro, voltaria Dom Sebastião para resolver toda a situação. Isso, meus irmãos, é conhecido como sebastianismo, que é um tipo de messianismo. É depositar as esperanças que só podem ser depositadas em Cristo, o nosso Redentor, em um homem. Será que nós não temos os nossos próprios Sebastiãos? Será que não temos a tendência de esperar que homens façam algo que só Cristo pode fazer por nós? Será que não pegamos políticos, quer seja do lado A ou do lado B, e colocamos como messias que vão resolver os nossos problemas? O país inteiro ficou chocado e anos se passaram e Dom Sebastião nunca voltou. Meu irmão, você entende? Nós não podemos ser enganados, irmãos. Não devemos ser enganados.
O Senhor Jesus disse para que nós não sejamos enganados pela falsa religiosidade, pelo erro. E que precisamos estar atentos para os sinais do fim, justamente para que não sejamos levados para lá e para cá, como quem não tem discernimento. Eu queria aplicar para vocês agora, então, essa primeira parte. E a primeira aplicação, eu chamei do seguinte: não seja enganado. Use o principal instrumento que Deus te deu para você ter discernimento. Quando vierem com ideologia e quando vierem com outro Messias que não seja o seu rei, que é Jesus, diga: olha, o meu Deus não é político A, não é político B, não é fulano C. O meu Deus é Jesus Cristo. É nele que eu ponho as minhas esperanças. Ele falou, um dos sinais do final dos tempos é um engano. E especialmente a questão desse engano religioso, irmãos. Não seja enganado, use o principal instrumento que Deus te deu. E qual é o principal instrumento que Deus te deu? A palavra dele. A palavra dele é o óculos, é a lente pela qual nós podemos julgar toda a realidade, tudo que nos acontece. Se seguimos de acordo com a palavra de Deus, estamos bem, não seremos enganados. O estudo diligente da palavra de Deus. Uma segunda aplicação, meus irmãos: não seja enganado, não entre em desespero desnecessariamente. Gente, como o desespero bateu a nossa porta, e você há de lembrar, na pandemia, tinha gente que estava assim, ensandecida, enlouquecida mesmo. Só faltava tomar banho de álcool. Não era na mão só não, se pudesse pegava o álcool. E ainda hoje tem. Um desespero. Jesus deixou claro, irmãos, que guerras, desastres, lutas fazem parte deste mundo caído. Não são necessariamente indicativos de que já o fim ali é agora. Mostram o tempo do final. Mas ensina especificamente, meus irmãos, que nós não podemos ser abalados ou abatidos com cada coisa que nós ouvimos. Se estamos em Cristo, precisamos confiar nele. Ele é nosso refúgio, nossa fortaleza. É nosso socorro presente na tribulação. A última aplicação dessa primeira parte, irmãos: não seja enganado. Prepare-se para a tribulação com esperança. Por que prepare-se para a tribulação? Porque eu não sei se você percebeu, o texto que nós lemos diz que necessariamente nós vamos ser perseguidos. Não é assim, pode ser que a gente vá ser perseguido. Não. Quanto mais está próximo da vinda de Jesus, mais é a certeza da perseguição. Se vocês já estudaram Apocalipse junto com o pastor, e vão ver lá que o diabo saiu, foi expulso do céu, está como um dragão aqui, caído, querendo tragar, chamou os seus aliados, né, a besta da terra e a besta do mar, que simbolizam o quê? Os poderes desse mundo, a política, os prazeres e tudo. E está aqui para tragar todo mundo. O Satanás está aqui para fazer o estrago. E a perseguição, meu irmão, vai aumentar cada vez mais. Não espere tempo fácil. Agora, prepare-se para a tribulação com esperança. Sabe por quê? Enquanto o texto diz que a tribulação vai vir, ele também serve de um lembrete para isso que é chamado no texto aqui de princípio das dores. Sabe qual é a palavra aqui para o princípio das dores que a gente leu? É como se fosse uma mulher grávida. Uma mulher que está grávida, que começa a ter a dor de parto ali, né? É o princípio da dor, porque vai vir contração, e aí as mulheres já vão lembrando aí como é que foi o negócio. É o princípio. A dor vai fazendo o quê? Aumentando, aumentando, a contração vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai ficando pior. Só que chega um momento em que o neném nasce. Então, se a dor está aumentando, é porque o nascimento do neném está próximo, você entendeu? Se a dor está aumentando, está mais perto do nosso Redentor voltar, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, prepare-se para os desafios com a esperança de que o reino vai ser consumado. E, irmãos, se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a essa vida aqui, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Graças a Deus que não está só aqui, está lá. Então, nós vimos até agora que o Rei Jesus nos adverte sobre os desafios e enganos que precedem a sua segunda vinda. Versículos 3 a 9. E agora vamos ver que o Rei Jesus nos adverte sobre a importância da vigilância e perseverança em meio à tribulação. Tema que eu já introduzi em algumas aplicações aqui para os irmãos. Vamos ver isso na segunda parte do nosso texto. Por bondade, olha aí para o versículo número 10. Nós vamos ler até o versículo 14. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Eu sempre fico impressionado quando eu leio isso aqui. Se esfriará o que, irmãos? De quase todos. Essa expressão para mim é muito forte. O amor vai se esfriar de quase todos. Isso é muito forte. Seguindo o texto. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Nós vamos mais uma vez explicar, ilustrar e aplicar. A explicação, a gente acabou de ver aqui, irmãos, que o Senhor Jesus está colocando os perigos espirituais aí, e veja quanta luta também que envolve as emoções, estão presentes na vida dos crentes durante os tempos turbulentos aí que antecedem o seu retorno. Muita coisa aqui, irmãos, coisas difíceis. Ele menciona que muitos se escandalizarão, uma palavra aqui que significa fazer tropeçar, não é? Muitos se escandalizarão. O nosso bendito Redentor está dizendo aqui também que a fé de muitos será abalada, ao ponto de provocar o que aqui? Traições, ódio. Você imagina aí, entre os irmãos em Cristo, traições, entre os irmãos em Cristo, ou pelo menos aqueles que se chamam de irmãos, né? Traições, ódio. E uma questão muito mais séria aqui, irmãos, que é o esfriamento do amor. Então, se você olhar para o versículo 10, eu convido você a fazer isso por bondade agora, você vai ver aqui que tem a questão do escândalo, né? E será que isso tem acontecido? Tem, né, irmão? Quantos escândalos têm acontecido hoje em dia, né? No meio evangélico, uma tristeza, corrupção financeira e abusos, até casos de abuso de crianças no meio evangélico, manipulação de todo jeito, especialmente manipulação emocional, né? E como isso é terrível, porque abala a fé das pessoas, abala a fé daqueles que estão querendo se aproximar da igreja. Escândalos, as traições no versículo 10, irmãos, como tem sido cada vez mais cotidiano, infelizmente, dentro das famílias, as traições conjugais, né? E não vamos falar nem só de traição conjugal, mas também de traição de confiança mesmo, de relacionamento. Você ter poucas pessoas dentro do corpo de Cristo em que você pode confiar. Já parou para pensar nisso? A gente tinha que confiar em todos os nossos irmãos em Cristo. Agora você ter poucas pessoas dentro do corpo de Cristo que você possa confiar, com medo de ser traído. Que coisa horrível. Traições. Versículo 11, profetas enganadores. Isso aqui é o que mais tem. Impressionante. Impressionante. Tem coisa que não dá nem para ouvir 2 minutos. Você coloca uma coisa para ouvir, você passa 1 minuto, você não aguenta mais. Rapaz, ainda tem gente que vai atrás disso, mas é o espírito do engano mesmo. As pessoas procurando mestres segundo o comichão que tem nos ouvidinhos. Mestres que vão falar só coisas que agradam. Multiplicação da iniquidade, para mim, é a coisa mais triste que tem aqui, versículo 13. Esfriamento do amor. Pensa aí. É como se fosse assim, ó, a ideia. Pecado, pecado, pecado,
pecado, e aí a coisa vai... Isso vai fazendo o quê? O amor esfriar. Banalização do divórcio, banalização das relações extraconjugais, banalização dos comportamentos imorais. O mundo, os jovens do mundo querendo viver igual os jovens da igreja, vivendo igual o jovem do mundo. E por aí vai. Então, irmãos, o Senhor Jesus chama a atenção para isso aqui. Mas isso é característica do fim. Degradação dos valores familiares. No entanto, apesar desse cenário terrível, onde é dito que o amor de muitos, de quase todos, se esfriará, é dito assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Senhor, nós expulsamos demônio no teu nome, Senhor. Nós fizemos tanta coisa, Senhor, nós pregamos a tua palavra, foi tanta coisa que o Senhor fez. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Já pensou numa coisa dessa? Que coisa terrível. Deixa eu ilustrar para você essa verdade que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Tem um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Eu coloquei aqui no meu apontamento, ele é um pastor alemão. Mas para não confundir os irmãos, ele não é um cachorro, tá? Outro dia desse aqui, alguém falou assim para um irmão da igreja, não vou contar o nome não. Ela precisa dar uma injeção no pastor, que ele está com dor no ciático. Aí, irmão, não, eu dou. Mas confidenciou que ele pensou que era um pastor, era um cachorro, não era irmão. O Dietrich Bonhoeffer era um teólogo e pastor alemão, que ele foi influenciado pela teologia reformada. Ele viveu numa época muito tumultuada, meus irmãos, a época do nazismo. Ele enfrentou o terror e a opressão do regime nazista na Alemanha. Só que, em vez de buscar a segurança dele, porque a segurança dele poderia ser mantida, assegurada, ou se conformar com o seu tempo para preservar o seu status quo, para preservar as suas questões, sabe o que foi que ele fez? Ele manteve, em meio àquela situação, uma postura íntegra ao seu cristianismo. E aquele homem, irmãos, não foi um observador passivo do que estava acontecendo. Ele continuou a pregar o Cristo verdadeiro, não o Cristo que Cristo mandava pregar, que Hitler mandava pregar, não sei se vocês sabem disso, mas Hitler criou uma Bíblia própria e um Cristo próprio, adulterado. Bonhoeffer continuou pregando o Evangelho e é o Cristo verdadeiro segundo as Escrituras. Mesmo em risco para a sua vida, se envolveu em planos de luta contra o próprio nazismo, e ele foi preso e foi executado por isso. Porém, até o fim ele manteve sua fé, escrevendo obras teológicas que ainda servem para nós hoje em dia. Sua célebre frase: "O discipulado é caro, custa a vida do homem", realmente foi vivida por ele. Literalmente. Foi um discípulo que teve a sua vida ceifada. Custou realmente a vida dele. Se estamos vendo aqui nesse segundo momento que o Rei Jesus nos adverte sobre a importância da vigilância e da perseverança em meio à tribulação, a vida desse homem tem algo a nos ensinar. Ele foi chamado em viver em circunstâncias extremamente difíceis. E mesmo confrontado com a morte, fez o compromisso inabalável de permanecer fiel a Cristo e a sua palavra. Este é o compromisso do crente. Se Bonhoeffer tivesse optado pelo caminho mais fácil, se conformar à situação, ou pela desistência em face da opressão, ou do medo, ou do desespero, ele teria se enquadrado perfeitamente nos alertas do Senhor Jesus aqui em Mateus 24, 10 a 14. Ele poderia ter se escandalizado, ele poderia ter traído os seus princípios, ele poderia ter permitido que o seu amor esfriasse, mas não foi isso que aconteceu. Pela graça de Deus, olha bem, pela graça de Deus,
ele permaneceu fiel. Aplicações desse segundo momento para nós, irmãos. Esteja alerta para as influências espirituais. Falsos profetas e amor esfriando. Duas expressões aí importantes nessa segunda parte do nosso texto, são realidades espirituais que requerem a nossa atenção. Tem gente que está se alimentando com tanta coisa que não presta que o amor está esfriando. O que é que você está assistindo em casa? A pessoa fica, você chama para conversar no gabinete, você tem lido a Bíblia? Não, não tenho lido não. Tem não? Não. Você vê Netflix? Prime Video? Disney Plus? Tem mais, né? Um monte. Vê. Quantas horas por dia? 2 horas por dia, pastor. 2 horinhas e tal. E ler a Bíblia, quantas horas por dia? Tem dia que eu leio, tem dia que eu leio 5 minutinhos. O que é que está sendo Deus dessa pessoa? O umbigo dela ou Jesus Cristo? Está se alimentando do quê? Está se alimentando do quê, irmãos? De ideologia que está lá nessas plataformas? Ou está se alimentando de Cristo? Falsos profetas e amor esfriado, características. Amor esfriado, como é que está o seu amor? Se está frio, irmão, esquente, em nome de Jesus. Vá ler a palavra, vá orar, comunhão dos santos, venha para a vigília, procura seu pastor, procura aconselhamento, pede graça a Deus, para que a situação possa mudar. Outra aplicação, cultive relações saudáveis com a comunidade da fé. Quando você olha para essa expressão aqui, trairão e odiarão, é um negócio muito sério para ocorrer no meio da igreja. Em um tempo onde o Rei Jesus adverte que muitos trairão e odiarão, eu acho que é vital para a gente manter relações fortes dentro da comunidade de fé. E aqui eu quero tratar uma questão pastoral. Começando pelas nossas crianças. Tá, irmãos? Vamos tratar papai e mamãe, tratar as questões. Se você está chegando em casa e está recebendo do seu filho um comunicado, um reportezinho de que ele está tendo dificuldade com outras crianças na igreja, você trate a questão. Não varra a questão para debaixo do tapete. Trate a questão. Por quê? Se não resolve, se as coisas não são, quando o irmão machuca o outro, o pastor pregou aqui e nos ensinou. Se seu irmão pecar contra ti, você faz o quê? Vai e tem entre você e ele somente, não é assim? Se seu irmão te ouvir, você é o quê? Ganhou o seu irmão. Se não deu certo, você vai chamar testemunhas. Se não deu certo, você vai chamar quem? A igreja. Isso é desde criança. Criança sem se falar, criança brigando dentro da igreja, não pode. Não pode. Criança cresce brigada com criança, vai ser adolescente brigado com adolescente, jovem que é brigado com jovem, adulto que é brigado com adulto. E aí o tempo está piorando, as coisas estão mais difíceis, vai ter o quê? Traição e ódio. É o caminho. Não vamos varrer nada para debaixo do tapete. Ponto 3. Preserve na fé e na proclamação do Evangelho. Terceira aplicação. O versículo 14 nos lembra, irmãos, que o Evangelho será pregado a todas as nações. Glória a Deus. Quanto mais a dor de parto está acontecendo, mais próximo está Jesus de voltar. E para que Jesus volte, sabe o que é que falta? Sabe o que é que falta para Jesus voltar, irmãos? Ele prometeu a Abraão, dizendo assim: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é assim? Está faltando que todas as famílias da terra sejam alcançadas. Então, para Jesus voltar, falta o quê? A gente pregar. É por isso que nós falamos, sem errar teologicamente, que quando pregamos, apressamos o retorno do Senhor. O Evangelho será pregado até todas as nações da terra, todas as famílias. Não é? Então, faça isso, pregue o Evangelho, e graças a Deus que esse Evangelho vai alcançar os que são seus e libertá-los dos seus pecados.
Concluindo, meus irmãos, o nosso texto de hoje. Nós vimos que o nosso tempo, que é o tempo que antecede a vinda do Redentor, a sua parousia, sua segunda vinda, é um tempo muito difícil. Eu particularmente creio, irmãos, que está muito próximo do Senhor Jesus voltar. Estamos às portas, às vésperas. Nós vivemos esses tempos turbulentos, esses tempos incertos, mas graças a Deus que a gente tem, em meio a essa turbulência, uma bússola. Nós temos um norte verdadeiro, nós temos no que nos ancorar, no que nos amparar. E o nosso norte, a nossa bússola, o nosso ancoradouro é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que já venceu a morte e o pecado, Ele mesmo nos assegura que as coisas que Ele falou nesse texto aqui, engano, tribulação e até mesmo iniquidade, não são a última palavra para nós que somos crentes. O nosso Senhor Jesus Cristo nos previne dos perigos de um mundo, sim, caído e mau, onde o fim se aproxima, mas ao mesmo tempo nos encoraja, dizendo que estará conosco. E porque está conosco, nós temos a capacidade, sim, de sermos perseverantes e vigilantes. Em sua sabedoria e também na sua soberania, afinal Ele está sentado no trono, governando todas as coisas. Em seu amor, Ele mesmo nos prepara para as adversidades que, por certo, nós todos encontraremos. E mais, nos diz assim: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Não esqueçamos, meus irmãos, que foi Ele mesmo, nosso Redentor, que disse: aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Não é o pastor que está dizendo. Quem disse foi Cristo. Esta é a promessa que vem não de um homem, mas do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do autor e consumador da nossa fé, o nosso Redentor. Então, meus amados, meus queridos irmãos, que nós possamos olhar para Cristo, a nossa rocha eterna, o nosso refúgio em meio à tribulação, o pão que alimenta a nossa alma faminta, e em meio ao caos, ao engano, como mencionamos em nossa introdução, ao desespero de um tempo terrível em que vivemos, podemos ter a certeza que encontramos no nosso Redentor, em Cristo Jesus, uma fonte inesgotável do que é diametralmente oposto ao caos, ao engano e à desesperança. Em Cristo nós encontramos verdade, nós encontramos amor, nós encontramos esperança e podemos perseverar. Pois mesmo quando a iniquidade se multiplicar, e tem se multiplicado, e mesmo quando, meus irmãos, o amor esfriar, e tem esfriado, o amor de Cristo nunca falha. E sua graça é suficiente para nos sustentar. E Ele mesmo que nos assegura que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que Ele mesmo aplique sua santa e bendita palavra aos nossos corações. Amém.